Olá, pessoal do História com Sabor. Mais um podcast rolando hoje. Hoje foi o sábado dos podcasts. Só que dessa vez, esse podcast se chama A Conversa. Não pense que eu vou chamar nenhum artista de TV, nenhum grande historiador, até porque quem sou eu? Sou um historiadorzinho de colégio aqui de Recife e de um colégio que eu amo no interior, que chama Terceiro Milênio. Mas a gente vai bater papo legal, com certeza. Vamos bater uns papos bem cabeças, bem intuitivos, bem tranquilos. Quero mesmo uma conversa, sabe, de papo de bar. Apesar de que, obviamente, cada um está aqui no seu cantinho, ninguém está no bar, né, nem tomando cachaça, que a gente não é cachaceiro. E eu vou sempre convidar um aluno, um professor amigo, né? Que eu quero uma coisa bem o meu canal, sabe? Bem simples, bem direto. E hoje eu tô com uma aluna terceiranista que adora história, que ama tudo que é de humanas. Ela diz que detesta algumas coisas de exatas, mas ela tem umas paixãozinhas de vez em quando, né, por matemática, aí sofre, aí eu detesto, mas enfim, ela dá conta de tudo. O ano passado foi finalista da Olimpíada de História, foi-se embora lá para Campinas, chiquérrima, não é? Um ano muito especial, porque ela pôde ver como é a parte de humanas por dentro, não apenas como aluna, mas como pensante, como atuante, que ela é dentro da escola, mas ela, sabe, pulou os muros da escola e foi para um universo diferente. Ela é a Alana Raíssa. É engraçado que, certa vez, uma irmã dela, Raíssa, quem é Raíssa? Eu pensei que ela tinha mais um irmão, ou sei lá, um irmão postiça, mas não. Porque eu sempre conheci como Alana. Desde que a Alana era nono ano, a gente já papeava. E aí, hoje, depois de quase 3 anos, a Alana daqui a pouco vai pular os muros da escola e vai se embora para alguma área de humanos. Eu queria muito que ela fizesse história. Talvez até ela faça, não a priori, mas provavelmente ela faça. E ela, claro, não é? É muito feminista, é muito defensora das causas femininas. E esse papo é sobre a mulher. Só que eu não quero falar, eu não vou falar das grandes personagens, eu quero falar da mulher em algo que é inerente à mulher, dentre todas as suas capacidades, porque eu sempre coloco para os meus alunos que a mulher conduz o mundo desde que o mundo é mundo. Só que, obviamente, o homem, claro, não aceita, não aceitou nunca, não é? Esse papel, mas claro que a mulher, ela conduz o mundo e, claro, né, ela defende muito isso. Então, eu vou pegar a parte das relações humanas. Tem uma fala, Lana, que provavelmente você não lembra, que eu falei lá, quando tu era primeiro ano, quando a gente estava estudando pré-história, que eu disse que a mulher ensinou o homem a amar. Há um filme antigo, acho que é dos anos 80, começo dos anos 90, chamado A Guerra do Fogo. E tem uma cena, né, que eles são 3 homens que saem em busca do fogo, porque eles perderam, era uma tribo que não era tão evoluída, eles conheciam o fogo, mas eles não produziam fogo. E aí eles saem, vão em busca do fogo, porque o fogo foi perdido, apagou, alguma coisa nesse sentido, e eles saem em busca desse fogo, né? E aí o que é que acontece? Na busca ele termina encontrando uma mulher que é bem pequenininha, eles são 3 bem grandões, e a mulher bem pequenininha, e começa a seguir eles, porque ele salvou a mulher da morte iminente, ela ia ser devorada lá por uma tribo canibal que tinha no filme, e em determinado momento, os 3, obviamente, 3 cabas lá, e a mulher, tinha um chefe.
o líder, alguma coisa assim. E os três lá, confabulando lá eu brinco de confabulando lá na fala pré-histórica, que eles ainda não falavam, grunhiam muito mais do que falavam. E aí o chefe, o líder, sai e agarra a mulher. É uma violência na hora, o ato sexual em si, e na realidade, antigamente eu passava para os alunos de sexto ano. E aí, nessa cena, ou eu cortava, ou eu adiantava. Por que você tem todo? Cala a boca, pirraia. É uma cena que não pode ver agora. E aí eu fazia, dava meu jeito de passar a cena. Mas, com o passar do filme, essa mulher ela ensina primeiro o homem a produzir o fogo, porque ela era mais avançada do que os homens, no sentido da utilização do fogo, né? E também ela ensina o homem a amar, a ter uma relação menos violenta. E no final do filme, ela tem uma cena que eu acho muito bonita, inclusive, que é quando ela pega a mão do cara e bota na barriga dela, ela está grávida. Aí eu digo, tá vendo, gente? A mulher ensinou o homem a amar. A mulher ensinou o homem a ter a capacidade de sentir. Além de todas as qualidades que a mulher já tem, essa é algo que a nossa mãe, na realidade, e amanhã é o Dia das Mães, né? A nossa mãe, ela nos ensina, ela nos coloca nisso. Eu convivo com uma mulher com todas as funções que a mulher tem, ainda tem essa, de ensinar aos dementes o que é o sentimento. A mulher, Lana, ela, desde a pré-história, se a gente pegar da pré-história até o mundo contemporâneo, a mulher ela sempre foi relegada. Mas veja, mesmo relegada, ela sempre teve um papel proeminente. Só que não aparece. Se a gente pegar a primeira revolução humana, que é a Revolução Neolítica, a mulher estava por trás dessa revolução. Né? Tanto é que quando se fala em Revolução Neolítica, diz que a mulher que descobriu as primeiras sementes, né, que foram geminadas e que teve a capacidade, né, a inteligência de perceber que alguns animais eles podiam ser criados em cativeiro. Lá na frente, o primeiro momento de monoteísmo na história, que a gente sempre lembra do monoteísmo hebreu, né, porque foi o primeiro povo a ter o monoteísmo ético, mas o Egito teve uma reforma religiosa feita por um faraó chamado Akenaton, certo? Ele, na realidade, o nome dele era Menófis IV, ele muda para Akenaton, e que por trás, veja o termo, por trás do homem, quem fez a reforma foi Nefertiti, que é a grande arquiteta da reforma protestante de Akenaton, para ele diminuir o poder de sacerdotes. Certo? Se a gente adiantar um pouquinho mais, a gente vai ver na Grécia alguns momentos que são importantes. Na luta entre Teseu e o Minotauro, Teseu não seria nada sem Ariadne. As deusas do Olimpo começaram uma guerra que mobilizaria praticamente todas as cidades gregas, que é a Guerra de Troia. Em Roma, existiram mulheres que são terríveis do ponto de vista do poder. Eu gosto muito de citar Agripina Jovem, que manipulou o filho ao ponto do filho mandar matá-la. Certo? Então, veja, a mulher ela pode não aparecer. É preciso que quem passe a história reflita ou faça os alunos refletirem nesse sentido. Mas é difícil, né? Você que foi minha aluna desde o primeiro ano, você sabe o quanto é difícil e o quanto muitas vezes eu sei que eu sou criticado, né? Em relação à postura de defesa, à postura de colocação em relação às mulheres. Não é verdade, Alana? É verdade, Vicente. Essa questão, eu achei interessante que tu começou fazendo essa
essa volta, né, para a história, Grécia. E vou voltar para isso rapidamente. Que quando a gente tinha, nesse período justamente que tu falou, da Revolução Neolítica, durante um período, antes da sedentarização, todo esse processo, a mulher tinha um papel muitas vezes centrado, que era considerada prioridade, toda essa questão que tu desenvolveu, né, da agricultura. E a partir do momento que os homens vieram a desenvolver uma percepção, sobretudo na questão da reprodução humana, de que eles supostamente seriam os responsáveis por ela, subiu a cabeça, né? Subiu o ego. E os homens, a partir desse período, ficaram com essa noção centrada. E daí para frente a história foi construída dessa forma. Tanto é que tem um livro, tu com certeza conhece, de Maria Del Priori, que ela desenvolve muito essa ideia de como a história foi centrada sob essa perspectiva masculina e, enfim, isso se perpetua até hoje. E sobre a questão da sala de aula, né? A gente tem um contraste entre professores, educadores como um todo, que tentam passar essa visão sobre a história do Brasil por outras perspectivas, cortando um pouco essa tradição das narrativas centradas no homem, como é o teu caso. Só que, pelo fato disso não ser feito por uma mulher, muitas vezes acaba indo para o extremo, onde, por um lado, a gente não tem a mulher valorizada, e, por outro, há uma valorização extrema que muitas vezes acaba fugindo da realidade. Então, enquanto a gente tem o papel feminino totalmente se moldando a cada época histórica, hoje em dia a gente acaba tendo a percepção, muitas vezes, percepção fria da realidade, de que a mulher tem uma força extrema, de que ela é capaz de tudo, só que muitas vezes isso é abordado de uma forma como se o lado humano tivesse sido abolido completamente. Então, antigamente a gente tinha uma visão de que a mulher era extremamente sensível, extremamente frágil. E hoje em dia a gente acabou indo para o extremo, onde a mulher ela é uma guerreira, tem força, mas que a partir desse extremismo, nessa perspectiva, a gente esquece de todo o lado humanitário e acaba se radicalizando no sentido negativo da coisa. Então, exemplo, a gente tem professores que continuam com essa perspectiva de mostrar agentes históricos masculinos. Então, um exemplo, uma aula sobre história do Brasil vai focar história de Dom Pedro, história de Dom João VI, Dom Pedro II, os presidentes que a gente teve da República, todos, exceto uma mulher. E, por outro lado, tem outras pessoas que tentam fugir dessa narrativa, mas partem desse pressuposto equivocado de que a mulher seria exatamente o oposto, né? Esse centro de força. Enquanto, na verdade, não. A construção da mulher na sociedade ao longo da história, ela se molda completamente e sempre há a busca por determinados protagonismos. Então, a gente tinha, por exemplo, na história da filosofia, mulheres que, através da atuação, da música, exerciam esse viés filosófico, mas que não era reconhecido porque, teoricamente, não seria uma coisa de mulher. Falar sobre filosofia, falar sobre ciência. Então, a gente reconhece esse papel hoje em dia, mas isso tem que ser feito a partir de uma perspectiva de que a mulher não chegou, de repente, nesse lugar de poder se expressar, poder falar nas ciências como um todo. E esse é um processo lento, que vem se moldando, se adaptando. O que é que tu acha disso aí? Veja, você aí colocando, fazendo as colocações e eu lembrando em relação à própria trajetória feminina, né? Porque se a gente pega, esquecendo a antiguidade, se a gente pega a partir do medievo, ou até mesmo do final do medievo, quando há a reconstrução do homem, porque a Igreja Católica ela desconstruiu o homem na Idade Média pela questão do teocentrismo, ela tinha que fazer isso para que o homem não pensasse, para que tudo fosse aceito através da visão teológica, e você sabe que a visão teológica ela simplesmente aboliu o pensar humano,
porque tudo era explicado através da religião, tudo era explicado através de Deus. Então, quando você pega o movimento renascentista e você, depois dos séculos da modernidade, né, que é o século XV, vamos pegar ali o século XV, XVI, XVII, tá? E o início do século XVIII, que você tem o iluminismo, você não tem uma visão feminina nos dois movimentos que, na realidade, antecedem, certo? O despertar da mulher do século XIX. A gente tem dois movimentos, Alana, que são extremamente importantes, que é o Renascimento e o Iluminismo, e a gente sabe que dentro do Iluminismo existiam os clubes que eram feitos, as reuniões que eram feitas, os debates, as discussões entre os iluministas, muitas mulheres estavam lá, muitas mulheres participavam, mas são raros, raríssimos os livros que retratam isso. Ao mesmo tempo, se você pegar do Renascimento até a, a perspectiva iluminista, você não tem o papel feminino destacado. Você não tem a mulher no seu devido lugar. Mesmo pós as duas revoluções, a do século XVII na Inglaterra. Eu não estou nem falando da questão dos Estados Unidos, que para mim foi terrível, porque três pontos da independência americana, que é tida como exemplo, como a baliza a ser seguida, né, em termos de país, eles fizeram uma independência onde eles excluíram o negro, o nativo e a mulher. E os três participaram ativamente do processo, mas parece que o processo foi feito pelo homem branco, não é? Da elite, certo? Que conduziu a independência. Aí você pega, tirando a independência americana, você pega a Revolução Inglesa e principalmente a Revolução Francesa, e você vê de novo esse processo. Entra Napoleão, e Napoleão ele faz um código onde ele coloca no código, né, napoleônico de 1804, ele coloca, certo, que a mulher está abaixo do homem. Apenas no movimento sufragista, certo? Que eu faço de tudo. Eu tenho que falar desse movimento sufragista desde quando o aluno tem contato comigo, que é para ficar colocando na cabeça dele para, no mínimo, o aluno que eu tenho contato ter respeito com a mulher, ter respeito com a visão feminina. Então, quando chega no segundo, no terceiro ano, eu toco de novo nesse assunto, eu toco aí com mais propriedade, e eu coloco o movimento sufragista como a base do movimento feminista. E o movimento feminista que acontece, né, no século XX, que para mim, eu sempre coloco que não é um movimento da mulher, é um movimento do ser humano, é um movimento de qualquer pessoa que tem um mínimo de inteligência, que é colocar, na realidade, ou alinhar a mulher e o homem no mesmo patamar. A gente sabe que há, né, desvios, há, de certa forma, até mesmo, como você colocou, é como se a mulher tivesse que lutar constantemente, certo? Em relação a sua participação, a sua voz, a sua afirmação. Hoje, eu estava ouvindo um Natuza Nera, eu gosto muito de Natuza. Eu não gosto de Natuza em si, eu gosto de um podcast que ela tem, que é diário, né? E ela estava falando exatamente da questão do Dia das Mães. E ela colocou algo que eu estava caminhando e refletindo, né? Como a mulher, quando casa, quando tem filhos, ela faz uma jornada dupla, tripla, que 80%, às vezes 90% do que é feito dentro de casa é feito pela mulher. Desde o nascimento do filho, a questão da amamentação, a questão da mulher ter que deixar o trabalho. Muitas vezes a mulher não trabalha mais por conta dos filhos,
né, da educação dos filhos como se fosse algo que fosse inerente apenas à mulher. Então, essa trajetória feminina que vai, né, do processo finalzinho da Idade Média, passando pela Idade Moderna e culminando com a Idade Contemporânea, é uma luta constante. Então, a gente não pode esquecer que o movimento feminista foi muito atacado na Europa no seu surgimento. E que a mulher ela foi muito resiliente para dizer: eu estou aqui, eu estou presente, eu não desisto, não é? Eu vou continuar a luta, eu vou continuar colocando as minhas ideias. E perceba, minha querida, como até hoje há sempre alguém que tenta diminuir a voz, diminuir o papel, diminuir a participação da mulher dentro dos contornos que conduz, né, a humanidade. Não é verdade? Se a gente pegar essa trajetóriazinha do finalzinho da Idade Média até o século XX, a gente vai ver essa trajetória de momentos extremamente importantes dentro da história e que a mulher participa e que é relegada a Lana na Revolução Francesa tinha um batalhão feminino. Existia um batalhão de mulheres. Então a mulher estava lá na queda da Bastilha. O que a mulher teve em troca pós-Revolução Francesa? Absolutamente nada, não é? Então é esse processo que eu tento desconstruir, pelo menos, obviamente, quem sou eu para tentar desconstruir isso, né, a um nível muito grande, mas a nível de quem eu posso, eu tento desconstruir. Logicamente, a maioria dos alunos que eu tenho, né, ou uma boa parte deles, escutam, mas não processam. Isso é uma verdade. Justamente, essa questão de não processar tem muito a ver com a criação que a gente tem cultural. Então, por exemplo, essa divisão dos papéis, uma divisão completamente baseada na questão do gênero. Então, a gente teve e tem até hoje a mulher completamente voltada no imaginário social para a esfera privada. Então, tudo que se relaciona à família, criação dos filhos, o cuidado com o lar, tudo isso lá de trás manteve essa ideia de que a mulher, inicialmente, a visão era de que ela não teria uma cognição suficiente para atuar em outras esferas e, posteriormente, de que não era o lugar dela, não era o lugar de pertencimento. Então, a gente tem, por exemplo, a partir da Revolução Industrial, quando a mulher passou a atuar também na esfera do trabalho, questão das máquinas, começou lá na Inglaterra, sobretudo, nasce essa nova versão, onde a mulher não se dedica mais apenas ao lar, mas começa essa trajetória de dupla jornada, tripla jornada, onde ela trabalhava na indústria, cuidava da casa e tinha toda a responsabilidade sobre a família, seja a questão do sustento, da educação, e isso vem até hoje. Então, quando a gente tem hoje em dia mulheres que trabalham, que cuidam dos filhos, isso vem lá atrás. E hoje em dia, tem o pessoal que fala, antigamente era um privilégio, né? A mulher privilegiada, não precisava trabalhar. Sendo que nunca foi um privilégio você ser obrigada a fazer isso e o seu direito de acesso a outros lugares, outros espaços ser completamente negado. Então, por mais que essa mudança no lugar da mulher, concebido socialmente, tenha mudado, só mudou porque era uma demanda capitalista. Pensa comigo, acompanha meu raciocínio. A mulher só deixou de depender completamente, de ser totalmente colocada na esfera privada, porque o capitalismo precisava de mais mão de obra. Então, a gente tem, por exemplo, uma mudança nesse cenário na Revolução Russa, onde a gente tem mulheres atuando tanto na luta anticapitalista na antiga União Soviética, quanto a luta por direitos. Então, quando a gente se na propaganda da época, a mulher representando o trabalho, já destrói um pouco essa construção de que a mulher não pertenceria a esse ambiente. Mas, ao mesmo tempo, a questão dos direitos continua completamente apagada.
É uma verdade. E tem mais. Ainda hoje, infelizmente, tem gente que diz, e que mulheres, infelizmente, que dizem que o menino veste azul e a menina veste rosa, não é? Existe ainda não só pessoas que dizem, mas que pensam isso. Né? Veja, perceba que quando uma criança ela vai brincar, o menino não brinca com coisa de cozinha, o menino não brinca, porque isso veja os brinquedos que são comprados para os meninos, isso eu não estou falando do século passado, não, estou falando do agora, do hoje, certo? Que ainda existe essa personificação de que o menino tem que brincar com boneco, que o menino tem que brincar com carrinho, e a menina tem que brincar com boneca e com fogão. Então, obviamente, isso é algo que, para mudar na sociedade, a gente tem que lutar muito, a gente tem que informar muito, e, infelizmente, dentro da sociedade, tem muita gente que desinforma. E muitas vezes, Alana, a desinformação ela termina tendo um papel muito mais forte e, infelizmente, relevante do que a informação. Né? Essa Então, questão da visão, ela tem muito a ver com o que a gente estava falando sobre narrativa. sim. Quando a gente tem uma narrativa histórica totalmente construída, centrando no homem, então, por exemplo, a gente não tem figuras brasileiras, vamos para o Brasil. Maria Quitéria, Maria Filipa, Anita Garibaldi, essas mulheres mal são lembradas, e muitas outras, nos processos de independência, de república do Brasil. A independência do Brasil é centrada no homem português, que não era nem brasileiro, esse detalhe, e a república por militares. Então, toda a participação popular, seja a participação feminina, a participação negra, foi completamente ignorada pela história oficial. Tem toda essa discussão hoje em dia de construir novos protagonismos históricos. Porque não é que a mulher não tenha protagonizado esses períodos. Ela esteve ali, mas foi completamente apagada. Então, a gente não tem como construir uma sociedade diferente com relação a isso se a própria didática escolar, a própria cultura, o próprio aprendizado histórico mantém essa visão de que a mulher estava em casa, cuidando da família, enquanto o homem ia lutar pelo país. Quando, na verdade, não era bem assim que acontecia a coisa. É verdade. Veja, a mulher, pelo menos a mulher brasileira, ela tem uma perspectiva de pouquíssima participação. É só a gente olhar a questão política, Alana. Quantas mulheres são governadoras? Quantas mulheres são deputadas? Apesar de que existe, certo? Uma lei, eu não sei se a gente pode colocar como uma lei, que é a questão da quantidade de mulheres dentro dos partidos, dentro até mesmo que devem ser colocadas como candidatas, e a gente sabe que muitas vezes ela é candidata só para cumprir aquele papel, né, da quantidade de candidatas que tem que ter em cada partido, em cada eleição. Mas, muitas vezes, ela não está ali para lutar realmente para ser eleita, e sim para compor algo que o partido tem que colocar, porque senão perde dinheiro. Certo? Então, quem são as mulheres protagonistas hoje, atualmente, no Brasil? Quais são aquelas que realmente têm relevância? E olhe que nós tivemos os últimos 4 anos, certo? De um machismo institucionalizado. Não é uma questão, o Brasil, o mundo, mas o Brasil em especial, já que nós estamos falando do nosso país, existe um machismo estruturado que vem de berço, né? Esse machismo que existe dentro das entranhas da sociedade brasileira, ele está aí desde sempre. No entanto, nós nunca tivemos, de forma tão explícita, tão cabal, alguém que defendia o machismo abertamente. Então, imagina o quanto a sociedade brasileira vai levar, né, para tirar esses últimos 4 anos, né, desse machismo
institucionalizado, tá certo? Porque era um machismo que era aceito, que não era velado. O machismo brasileiro, ele estava na pele, tá certo? No entanto, ele não era institucional. Nos últimos 4 anos ele foi, Alana. E isso é muito pesado. Para tirar, né, todo o peso das palavras, da violência, né, dos xingamentos, dos ataques que foram proferidos contra as mulheres, vai demorar. Porque é como eu disse a você, a desinformação, infelizmente, ela ganha uma proporcionalidade, infelizmente, muito maior do que a informação. É mais fácil, muito mais fácil, desinformar do que informar. Então, esse processo, ele tem que ser desconstruído. Lógico que imagina o quanto de tempo que a gente vai levar, mesmo com o atual governo trazendo, né, para a realidade muitas mulheres, uma diversidade muito maior. Mas veja, isso é informação. Mas quantos aceitam? Perceba que o atual governo ele tem um papel de refazer caminhos, de reestruturar a participação feminina. Mas isso, pode ter certeza, vai demorar. Eu vou te dar um exemplo que eu tenho em casa. Você sabe que está uma luta muito grande da enfermagem por um piso salarial. Ele já foi aprovado, ele já foi sancionado, tá certo? No entanto, vai demorar para, na ponta, que é o contra-cheque, esse dinheiro chegar. Certo? E tu percebe que a luta nesses movimentos, por essas necessidades, por essas urgências, né, que a gente tem hoje em dia, não só com relação à enfermagem, mas a educação, luta contra tudo que existe no Brasil, tu pode perceber que os movimentos sociais, no geral, quem que tá lá? Mulher. O protagonismo feminino é muito maior em qualquer luta popular que você encontre, isso em toda a história do Brasil. A partir do momento que a mulher saiu desse espaço privado, por obrigação, e teve acesso a esse mundo externo, quem que atuou nesses movimentos? Não foi o homem. Só que quando a gente vai para a esfera institucional, aí o índice feminino é minúsculo. A gente só teve uma presidenta na história desse país, pouquíssimas governadoras. Hoje no Brasil, se eu não me engano, a gente só tem 2, ou são 3 governadoras. E o número de deputadas, de vereadoras, prefeitos ainda é minúsculo. Então, quando você vê, né, o protagonismo na rua, o feminino é muito maior. Mas quando você vai para eleições, você não vê isso. Por quê? Porque com todo esse machismo, toda essa misoginia enraizada, as pessoas não votam em mulheres. Toda essa presença feminina, ela não é vista com bons olhos pela maior parte da população, inclusive por mulheres. Porque o machismo está tão enraizado que a própria mulher não se acha no direito de ocupar outros espaços. Então, a gente teve, nesses últimos 4 anos, o machismo no Brasil ele ficou muito claro, muito nítido. Porque, normalmente, os últimos presidentes, ao longo da história, presidentes como um todo, buscam mascarar todos esses problemas sociais. Então, o presidente ele vai querer esconder que o país é racista, machista. E o último, a gente sequer teve um presidente. Então, ele não escondia. Ele fazia questão abertamente de mostrar o machismo dele. Uma figura que não se preocupava nem com a própria imagem. Porque eu acho que, no fundo, ele sabia que a imagem real dele era completamente fiel a boa parte do Brasil. Por isso que houve toda essa mudança, esse processo de identificação. Quando a gente teve, a partir de 2016, o crescimento da extrema-direita, foi justamente por uma identificação com ideias que estavam guardadas aqui. Então, a gente teve anos de construção, de luta, de evolução sobre esses direitos sociais, mas que internamente, quando a gente vai para uma parcela majoritária da sociedade,
esse machismo continuava nas pessoas, por mais que adormecido. Então, quando chegou uma figura completamente expressiva com relação a esses valores conservadores que estavam adormecidos nas pessoas, houve uma identificação quase que imediata. Tanto é que a gente chegou onde chegou. É verdade. Concordo em gênero, número e grau contigo. Minha querida, veja, nós estamos aqui há 35 minutos, o tempo voa, não é? É legal conversar, mas para não deixar o nosso papo longo demais, porque eu quero, obviamente, que a gente quer que o pessoal escute, que o pessoal nos dê, né, o privilégio de escutar o que a gente conversou aqui. Alana, olha, papo legal. Eu não imaginava, ou melhor, eu imaginava, não é à toa que eu te convidei, não, tá? E não é à toa que eu escolhi o tema a dedo para iniciar meu podcast e também, tá certo? Um tema que eu sabia que iria casar. Óbvio, tem vários temas que a gente vai conversar ao longo desse ano. Eu vou te convidar mais vezes para a gente conversar aqui, certo? Mas a gente vai ter que dar uma parada para deixar o povo absorver o que a gente conversou. É muito relevante, diga-se de passagem, o papo da gente. Eu espero que muitos reflitam, que esse podcast para exatamente isso, para refletir, para a reflexão dos meus alunos e daqueles que, obviamente, nos escutarem, tá? Eu sempre vou conversar com vocês. Eu acho que a juventude, ela precisa ser ouvida. Eu poderia chamar professoras, não, eu quero escutar vocês. Esse podcast, ele vai ser muito aberto a que os meus alunos venham para cá para a gente bater papo, para a gente conversar, para vocês colocarem os seus pontos de vista, as suas ideias, os seus temores também, que a gente vai falar um bocado de coisa, vai falar sobre vestibular, vai falar sobre relacionamento, vai falar sobre um monte de coisa que, obviamente, tem a ver com essas pessoas maravilhosas que eu lido no meu dia a dia, tá? Meu amor, muito obrigado. Massa o papo que a gente teve, tá? Eu vou deixar um recadinho e vou deixar um espaço para você deixar um recadinho também. Mulheres, vocês são o sal da terra. Vocês são aquilo que de melhor existe na humanidade. Se façam sempre presentes. Certo, querida? Eu vou deixar um recado não para mulheres, vou deixar um recado para homens. A sua cara isso, viu, querida? Porque a gente está já meio saturada, sabe? De ouvir sempre essa cobrança pelo protagonismo feminino nessa luta, mas o machismo é um problema que veio da arrogância do homem. Então, eu acho que, obviamente, ouvir mulheres sobre isso é o mais importante, porque a gente está falando de quem sofre essa opressão secular, mas a atividade e a atuação masculina nisso é o mais importante, porque a gente não vai desconstruir o machismo se o homem não estiver presente e não estiver interessado em desconstruir isso. Exatamente, minha querida. Olhe, um prazer conversar com você, tá? Eu espero que a gente possa conversar mais, né? Bater mais papo, tem muito assunto para a gente papear, tá certo? Um beijo grande, minha gente. Ótimo aqui o papo. Tchau para vocês.